Pronto, Tiago, olha, para mim é tudo agradecer por teres aceito o convite para conversares comigo. Não, obrigado. E era sobre isso, era sobre o que falarmos, a conversa era sobre a intenção, como é que tu defines esse conceito de intenção e como é que isso pode beneficiar o treino de força, porque basicamente, e o treino de potência, porque o treino de potência não pode haver sem essa intenção, porque por parte de quem o está a praticar. Boa, boa. Olha, antes de mais, muito obrigado pelo teu convite e parabéns pela tua iniciativa. Acho que vem acrescentar e espero que tenha muito sucesso. Um, Quanto à intenção, fui um bocadinho daquilo que já falamos e do que eu tenho vindo a postar. Acho que há um bocado de falta de intenção no trabalho que se pretende, mas antes de pensar na intenção, acho que deves pensar sempre no que é que tu queres treinar, entendes? Eu acho que existem alturas em que as pessoas acabam por utilizar ferramentas e alguns materiais sem perceber muito bem o que é que querem treinar. Não basta pegares numa bola medicinal, por exemplo, e dizer que estás a treinar potência se não cumprires alguns aspectos básicos para isso, entendes? Ou seja, Contudo, a velocidade do exercício, se o exercício não for claro, feito a uma velocidade necessária que é pedida, não tem grande efeito. é isso, tens que perceber o que é a potência e tens que perceber quais são as variáveis que influenciam a potência. E tu, quando estás nessa vertente e quando vais à curva de velocidade de força-velocidade neste caso, desculpa, quando vais à curva de força-velocidade, acabas por perceber e encaixar ali o que é que tu queres estimular, ou seja, naquela curva tens ali mais ou menos uma zona que é a zona da potência e que tu podes variar ali um bocadinho as intensidades do treino, mas para além das intensidades vem a parte da intenção, que é muito, muito importante porque tu podes estar a mover aquela carga com 3, 4, 5 repetições, que supostamente seria um treino de potência, mas não estás a otimizá-lo porque falta essa parte, falta a parte da intenção, falta a parte do querer mover aquela carga o mais rápido possível para gerar as adaptações que tu pretendes criar. Certo? No fundo é mesmo realizar o exercício à maior velocidade possível, a tentar mover o máximo de carga possível à maior velocidade possível. Por isso é Sim, por porque se tu fores. temos o espectro do strength speed e do speed strength, em Yep. que, por exemplo, como tu postaste até num post teu, um powerlifter, nós podemos pensar que ele está a fazer o movimento muito lento, mas a RM dele, como a carga é muito elevada, ele é que não consegue acelerar mais o movimento. O movimento tem que ser, ele tem que produzir força durante muito tempo para conseguir mover aquela carga. E é mesmo isso, e acho que às vezes existe alguma falta de compreensão nesse aspecto, porque na realidade é isso que estás a querer dizer. Ele não consegue mover a carga mais rápido, mas a intenção dele é movê-la com a maior intenção possível, ou tentar movê-la o mais rapidamente possível. Simplesmente não vai porque é a carga limite dele, entendes? E acho que às vezes nós tendemos a avaliar o exercício pelo que vemos e não pelo que está a passar na realidade, entendes? Tu vês a barra a se mover devagar e acabas por não pensar tanto que ele está a tentar produzir o máximo de força no mínimo tempo possível. Entendes isto? Sim, sim, sim. Não sei se ficou muito claro, mas Não, é um foi, bocado, foi, um foi. bocado. Sim, ele quer levantar a barra ou o mapa, até porque ele não quer ficar debaixo da barra durante muito tempo, não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Ele quer fazer o máximo de força possível, no mínimo tempo possível, só que aquele tempo é o necessário para aquela carga ser levantada. Yeah, é um bocado isso. Pá, e depois acabas por, se quiseres trabalhar com essa parte da intenção, acabas por ter que perceber se estás a trabalhar em strength speed ou speed strength e através daí, conjugando os exercícios e encaixando os exercícios que achas adequados para aquele espectro, tens que perceber que speed strength, por exemplo, aquilo é uma equação e tens que mexer nas variáveis que essa equação te dá, ou seja, speed strength, imagina, é a velocidade vezes a força. Se tu percebes que strength significa força e depois percebes que velocidade é a distância a dividir pelo tempo, ou tu mexes na força, que é a carga neste caso, ou tu mexes na distância sobre o tempo, entendes? E através daí consegues criar alguns exercícios que te vão estimular o que tu pretendes que seja estimulado.
Claro, no fundo, ou mexer na carga, neste caso, para termos o máximo de velocidade possível, baixar a carga para uma carga de cerca de 30, 40%, a falar aqui de uma RM, 30, 40%, ou às vezes até um pouco menos, depende do Sim, atleta que esteja em questão, e tentar realizá-la no máximo tempo possível, na máxima velocidade possível. No fundo, por isso é que tu sim, falaste das bolas medicinais, que conseguimos ter isso tudo. E, sim. e ao largá-la não temos aquele aspecto de lesão, dela cair em cima ou qualquer coisa, como podemos ter com uma barra às costas ou qualquer coisa. Sim, alguns casos até podes pôr essa porcentagem um bocadinho mais alta, dependendo do exercício em si. Mas sim, basicamente tens que baixar um bocadinho a carga para poderes realizar esses movimentos com essa velocidade que tu pretendes que seja executada. Claro. Alguns exercícios dá para ser uma intensidade de carga um bocadinho mais alta, mas no geral são mais ou menos esse espectro que tu estavas aí a falar. Claro. E outra coisa que eu também vi no post deste que fizeste sobre a intenção, que era as pessoas não têm noção que para treinarmos potência com intenção ou sem intenção, agora vamos deixar isto de parte, na última parte do movimento, ou seja, quando estamos a acabar o movimento, que é quando temos que realizar o movimento com mais força possível, o nosso corpo não acelera, o nosso corpo desacelera o movimento. Yeah. E aí que entra os outros materiais. Desculpa, não ouvi. Devido a proteger as nossas articulações e músculos de lesar. Sim, sim, tens sempre ali uma fase de desaceleração que está muito relacionada com a carga que estás a mover e está muito relacionada com o exercício que estás a fazer. Ou seja, se tu fizeres, por exemplo, um power clean, que vai ser o tema da minha palestra, mas se tu fizeres um power clean, por exemplo, vais ter sempre ali alguma desaceleração, dependente da técnica e também dependente da carga que estás a mover e do exercício também, percebes? Já se, por exemplo, fizeres um exercício de tripla extensão, mas com uma bola medicinal em que podes lançá-la, aí acabas por retirar a parte da desaceleração e otimizar o movimento dessa tripla extensão, por exemplo. Sim, sim, sim. E E a estratégia das correntes, queria falar também um bocadinho contigo sobre isso, a estratégia das correntes. Eu dos elásticos estou mais dentro, também trabalho bastante com sim, elásticos. sim, Agora a sim, sim, estratégia sim. das correntes, queria que me desse a tua opinião e como é que funciona mais ou menos dentro deste movimento de potência e para promover que essa desaceleração seja minimizada. Sim, olha, é muito parecido à questão dos elásticos. A única diferença é que nos elásticos, quanto mais esticado tiver o elástico, mais tensão tu tens. Isso já tu sabes como é óbvio. Um, das correntes, prende-se muito com o facto de, na zona mais, por exemplo, pegando no agachamento, foi o exemplo que eu acho que dei no post, não sei se me lembro, mas não sei se foi, mas acho que foi o exemplo que dei no post. Se tu pegares no agachamento e metes umas correntes ali, e imagina que estás a utilizar uma carga de, sei lá, de 60%, vá. Não, vá, vamos exagerar, 100%. Se utilizas a carga de 100% com as correntes, tu ao meteres as correntes estás a pegar uma carga superior à que tu costumas pegar, certo? Porque tens o peso das correntes. Mas, se tu desceres, ou seja, com as correntes tens os 100%, mas se tu desceres e fizeres o agachamento e naquela zona do sticking point, que é a mudança da fase excêntrica para a fase concêntrica, há ali uma zona que é onde os teus agachamentos costumam sempre falhar, certo? O sticking point, há ali um número de graus que o teu agachamento, na Sim, maior parte das é vezes, a vai parte falhar mais ali. fraca, a parte mais fraca do movimento, sim. Pronto, é aí. Nessa zona do sticking point, quando estás nessa zona, as tuas correntes estão todas no chão. Ou seja, é como se tivesses retirado o peso da barra. Aquele peso da barra é como se tivesse sido retirado. E apenas tens os pesos que colocaste. Entendes? Em seguida, à medida que vais fazendo o movimento outra vez, ou seja, se tu começaste com 100% da tua carga máxima, na tua zona de extensão, na zona que estás em pé, certo? Se começaste com 100% da carga máxima, quando fizeres o agachamento tens ali uma redução de alguma carga inerente devido às correntes, entendes? Na zona mais baixa, que é a zona mais difícil para ti. Sim, Então aquilo sim. é uma maneira de tu adaptares um bocadinho para facilitar ali na zona mais difícil E e conseguimos ter depois mais carga e na na fase. fase onde concentro que é quando tu queres ser explosivo e queres acelerar,
não vais ter não vais ter um período de desaceleração tão grande, porque a carga está a aumentar e a tua intenção de mover a carga mais rápido vai ser maior, porque não tens aquela preocupação de desacelerar pela carga ser submaximal, entendes? Sim, sim, sim. Pois é, até porque a parte onde fica a desaceleração acontece é mais aquela parte de um terço de agachamento ou então no half squat e esse half squat ou o terço de agacha vai ser sempre maior do que a amplitude completa. E Sim, o objetivo vai ser mesmo esse, é aumentar a carga nessas duas fases, tanto na meia fase como no terço. sim, onde tu és mais forte, sim. É basicamente isso. A utilização que eu dou às correntes é basicamente essa. É tentar gerar ali alguma adaptação, reduzir a zona de travagem da barra e da desaceleração da barra, neste caso, e tentar diminuir o stress ali no sticking point também para facilitar o movimento. Certo. Porque senão tu ias falhar ali na zona mais baixa, Claro, se as e tinhas correntes que. continuassem a fazer peso na mesma, ia quebrar total, sim, sim. Pois, é basicamente isso. Pois, e os elásticos o que fazem é oferecer resistência em toda a amplitude do movimento, e mesmo naquela fase Uhum. que acontece aquela desaceleração, como os elásticos promovem força contrária ao movimento, a força do movimento a que estamos a exercer, que somos sempre obrigados a acelerar para que a barra não venha para baixo e consigamos fazer o exercício completo. Certo? Sim, sim, isso é uma estratégia muito utilizada e é uma estratégia que eu acho que é importante, porque não basta meteres uma carga e pedires para movê-la o mais rápido possível, sem teres essa parte da redução da desaceleração e da intenção bem definidas. Aliás, tu tens alguns estudos, eu estava aqui a procurar ainda há pouco, tu tens alguns estudos que falam sobre isso, atletas que realizaram o exercício com maior intenção, certo? Se bem que é difícil definir a parte da intenção, mas isto é uma é algo que está muito ligado à parte do velocity based training. Mas atletas que realizaram os movimentos com uma intenção alta ou com intenção acabavam por apresentar mais melhorias, entendes? Acabavam por apresentar resultados superiores, quer em termos de potência, quer em termos de força, se não me engano. Pois, até Ao porque aqui longo depois ao longo do tempo. isto vai ter uma grande influência na força. Este Sim, trabalho sim, 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 vai sim. ter uma grande influência na força, porque o trabalho de potência é reconhecido mesmo pelos efeitos, as adaptações funcionais em termos do sistema nervoso que causa, não é? Sim, em termos atléticos, existem muito poucos desportos que não requerem níveis altos de potência, entendes? Quando, opá, nós estamos habituados a pensar em atletas como pessoas com uma taxa de desenvolvimento de força bastante alta, bastante elevada em relação à população normal. E muito disso advém da tua capacidade de gerar potência. Até porque não nos adianta ter um atleta que consiga levantar 150 ou 200 quilos num deadlift, num peso morto, se depois não conseguir exercer essa força no mínimo tempo possível, não é? Porque é isso Sim, que se vai querer para qualquer desporto, para ser mais rápido, para saltar mais alto, para... sim, eu continuo a achar que isso pode ser um bom indicador da tua força máxima e continuo a achar que pá, temos de tentar criar ali uma base. Mas acho que isso não é um fator importante para tu teres um grande atleta. Tu podes ter, pá, isso foi o exemplo que nós demos, foi um bocadinho controverso, mas foi o exemplo que eu dei no meu post. Tu tens os powerlifters que são seres que levantam cargas imensas, mas depois, epá, acabam por não. Se tu pedires para realizarem atividades de potência, não têm grande capacidade, porque não há um grande transfer entre a tua força máxima e a tua capacidade de gerar Então, a força num taxa de curto produção espaço de de tempo. força. Taxa de Sim, produção de não força, tens. É nomeadamente, isso mesmo. é mesmo. Pois, e Sim, outra coisa também que queria falar contigo era sobre a força relativa, que também já tivemos sim. algumas discussões sobre isto. Um, o quão esta força relativa consegue influenciar a potência, porque quanto mais força nós conseguimos fazer, mais força, mais taxa de produção de força vamos conseguir gerar, certo?
quanto mais força conseguires produzir, mais taxa de produção de força, mais ou menos. Ou seja, imagina um espectro em que tu estás a ver a curva de velocidade de força. Força-velocidade. Estás a ver o espectro, não estás? Pronto. Imagina, tu se trabalhares muito na zona de força máxima, na parte superior do espectro, a tua curva vai começar a se mover, mas vai-se começar a mover mais na parte superior. Ou seja, vais ser especialista nesta zona, que é o que acontece com os powerlifters. Entendes? Não necessariamente o resto da curva irá mexer-se de forma positiva. Percebes? Sim, aumentamos muito essa parte, mas a outra parte é negligenciada. E muito provavelmente a parte daqui de baixo, a parte da velocidade, vai começar a recuar porque deste mais atenção a esta zona. Estás a entender? O ideal será sempre tu dares ali um conjunto de estímulos ao teu atleta, um conjunto de estímulos variados e percebendo qual é a zona que tu queres focar, certo? Eu, no meu caso, trabalho por blocos, faço blocos de 3, 4 semanas, um mês, de X, mas sempre focando noutros aspectos, mas o ênfase maior é ali, entendes? Mas tenho colegas que fazem variação de estímulo ao longo do microciclo e um dia vão dando mais potência, outro dia vão dando mais força máxima, outro dia vão dando, não necessariamente por esta ordem, mas vão fazendo variação. Eu, no meu caso, e tem funcionado com os meus atletas, faço blocos de 4 semanas em que o ênfase maior é no strength speed ou o ênfase maior é na força máxima, entendes? No meu entender. Agora, não acho que necessariamente se tu trabalhares, quanto mais força tu tiveres, melhor será a tua taxa de produção de força, mas acho que isso pode ter alguma influência, sinceramente. Porque, olha, ainda há dias estava a ver uma palestra do Summit do Reino Unido, da associação deles, o KSCA. E estava a ver uma palestra de um lado de um professor, já não me lembro o nome, é um japonês. Acho que deve ter para aí apontado, mas não me lembro o nome. E em que ele falava disso, em que ele falava muito que nós estávamos muito ligados à parte da força, e era algo que nos foi incutido ao longo dos anos, que é a parte do treino da força máxima. Só que essa força máxima tem uma influência quase na parte final do espectro. Ou seja, se tu tiveres uma curva ascendente, imagina uma curva neste sentido, mais ou menos, se tiveres uma curva ascendente e em que a tua taxa de produção de força, imagina que isto aqui é a zona do V, é a zona da velocidade, certo? E aqui é a zona do tempo. E quando a tua curva está a começar, nesta zona aqui, quando a tua curva está a começar aqui, isto depende muito das tuas reservas de cálcio, depende muito do teu, já não me lembro, mas acho que era muito reservas de cálcio e depois era uma questão que não estava muito bem definida. A meio da curva tinhas questões relacionadas com o stiffness, que já falamos também, o stiffness e o tipo de fibra que tu tinhas. E no final da curva, à volta dos 150, 100, 150, 200 milésimos de segundo, entrava aí a zona da força máxima, certo? Ou seja, a tua força máxima não ia influenciar na parte inicial, ou seja, o tempo que tu demoravas a produzir o estímulo não ia ser alterado. A única coisa que ia ser alterada era a capacidade de tu sustentares aquele estímulo. Estás a entender? É que entra a força relativa que nós temos. Pronto. Eu acho que a força deve ser treinada e que é para conseguir suster aquele estímulo durante mais tempo. Não acho que seja preciso ter valores anormais de força, mas acho que na literatura aqui em Portugal, principalmente na minha modalidade, ainda tens dificuldade em encontrar valores de referência e daí ter surgido aquele post que eu fiz, tentando criar alguma discussão para nós tentarmos criar ali alguma sei lá, coerência e alguma maneira de nós definirmos os atletas. Sim, benchmarks. Sim, no fundo é isso. No fundo é tentar encontrar uma marca que seja proporcional, seja ao atleta, seja à composição do atleta, seja ao desporto, e depois a partir dessa marca começar a produzir essa força que se atinge nessa marca no mínimo tempo possível, já passar para a fase da potência, sabe? Sim, que eu acho que é sempre importante
lá está, mais uma vez vamos falar da fórmula do strength speed, mas lá está, se tu mexeres na equação, se mexeres na zona da força da tua equação, vais produzir algum resultado ali, vais produzir alguma diferença, estás a ver? Vais melhorar alguma coisa. Agora, acho que se calhar damos muita atenção a essa zona e depois as outras questões que devem ser equacionadas deixamos um bocadinho de parte, entendes? Achamos que aquilo vai resolver tudo e se calhar há ali zonas antes que deviam ser tratadas e não são. Claro, é como o Bruno Matos, deves saber quem é, certeza, uma vez fez um Sim, post sim, sim. que aqui aquilo faz todo o sentido, que é o atleta é um conjunto de copos e nós Eu temos que vi. encher os copos todos. Sim, é uma visão holística Temos, do desporto, acho. temos que encher os copos todos, não é encher um até ao máximo e depois deixar os outros ir Claro, esvaziando aos poucos, não é? Porque claro, senão, é que porque se tu encheres um ao máximo, no máximo que pode acontecer é que ele transborda e enches um bocadinho o outro, mas os da ponta já não vão ser adequados, entendes? Podes conseguir transbordar um bocadinho de água para um copo do lado, mas pouco mais. O resto vai ficar tudo igual. pois, E e então acho que o que nós queremos é tornar o atleta o mais completo possível, no fundo é torná-lo o mais resiliente possível ao esforço a que ele vai estar exposto. sim, tu queres que o atleta seja mais atleta, tu queres que ele seja menos especialista e mais atleta, entendes? Pá, claro que especialistas vão acabar, no final do espectro vão acabar todos por ser, não é? Quando se está na zona final de alta competição, se calhar tu já pretendes que eles sejam especialistas, mas o nosso trabalho é que eles sejam proficientes naquilo que estão a fazer, mas que sejam atletas que tenham capacidade de ser resilientes, tenham capacidade de ser rápidos, fortes, potentes. Epá, tu tens de tentar mexer ali no espectro, porque mesmo que o desporto seja um desporto primordialmente de potência, convém que eles tenham outras mais-valias para conseguir aguentar aquele desporto. Claro, até porque mesmo que seja um desporto só mesmo de potência, vão ser necessitadas outras capacidades seja para prevenir lesões, ou Claro. seja, para aquelas compensações que o nosso corpo produz para que determinados movimentos sejam realizados se alguma parte estiver mais fraca e para ser eficiente, mesmo no tentar com que ele consiga realizar as tarefas com a maior eficiência, ou seja, com ser eficaz, mas com um mínimo gasto energético também. E isso é que é importante, isso é que é importante, porque muitas vezes nós procuramos a eficácia e isso é uma questão que eu tenho falado às vezes com os atletas com quem trabalho, que é muitas vezes os treinadores focam-se na quantidade de bolas que consegues encestar, certo? E, e tu dás por ti, tu enquanto profissional desta área, estás a olhar para outras coisas enquanto eles estão a lançar, enquanto o treinador está a olhar só para a quantidade de bolas que entram, tu estás a perceber o que é que se passa ali naquele movimento que faz com que aquele lançamento tenha sido conseguido ou que aquele lançamento tenha sido falhado, entendes? E é aí que tu, é, para que o movimento possa ser eficiente, neste caso não é eficácia, sim, mas é eficiente com que ele consiga realizá-lo da melhor forma possível. sim, consiga realizá-lo sem problemas de maior para a sua saúde, consiga realizá-lo de forma constante e com o mínimo de dispêndio energético possível, para que aquela tarefa seja sustentável ao longo do jogo. Claro, é isso mesmo. É esta visão holística que agora está a ser, porque antigamente não se via as coisas como se estão a ver agora desta visão holística. Eu acho que nós estamos a caminhar estamos aí no bom caminho em relação a isso, porque como nós temos visto agora nestas conferências, existe muita gente a querer a pensar diferente e a querer fazer diferente. Acho que isso é importante e acho que temos visto que cada vez mais as salas têm ficado cheias. Isso é excelente, isso é excelente. Sim, até porque nós pensamos que nós somos especialistas numa área, mas tanto como os atletas, não nos podemos especializar só numa área. Tem que ser, ou seja, Sim, temos que ser bons em muitas outras para podermos dar aos atletas capacidades que eles possam requerer e que estes consigam adquirir estas capacidades com o máximo conhecimento que nós lhe possamos dar. claro. E então na nossa área que aquilo
tens tanta coisa para pensar e equacionar. Se tu te dedicas só, por exemplo, à zona da potência, por exemplo, vai-te faltar outras questões relacionadas com, por exemplo, com a meditação, que falamos ainda há dias, na intervenção que fizeram, que foi ontem, ou foi anteontem no seminário. Anteontem falámos sobre a parte da meditação, que por acaso é uma coisa que eu também tenho trabalhado um bocado com os meus atletas, não muito aprofundadamente, mas tenho utilizado aquela estratégia e tenho visto que eles acabam por responder bem e acabam por gostar do que se faz e reconhecer o valor daquilo, entendes? E acho que se não abrisse um bocadinho a mente para estas questões, provavelmente ainda estava aqui a levantar cargas e a fazer agachamentos e a fazer sprints e percebes? E acho que às vezes as coisas tens de te afastar um bocadinho da cena para conseguir ver a cena toda, entendes? Sim, é sair da situação para ver de cima aquilo que é preciso preencher. E Sim. nesse espectro da meditação, tu imagina, preferes final do treino, como retorno à calma ou algo assim, ou então também antes do treino, com base de focar o atleta para aquilo que ele tem que realizar? Olha, eu vou dizer o que é que eu faço. Como já te disse, não é algo que tenha aprofundado muito. Li algumas coisas, mas não aprofundei muito. Eu, com os meus atletas, o que costumo fazer é, no final da sessão, e normalmente mais para o fim da semana, que é quando eles começam a ter, a ter que descansar mais para o jogo, mas no final da semana costumo deixar no final do treino 5 até 10 minutos no máximo, para eles fazerem exercícios respiratórios e ao mesmo tempo estarem ali naquele momento mais calmos. É quase como fazer um shift do sistema nervoso simpático para o parasimpático, tentando que eles, quando saiam dali, quando saírem dali, vão para casa descansar e não tenham vontade, com aquela adrenalina do treino, sei lá, de ir para um café, ou de ir para fazer isto, ou de ir fazer aquilo, percebes? É quase como fazem aquilo ali, tentar baixar um bocadinho, relaxar e tal, e quase que transpor aquilo para casa, e para que eles, quando cheguem a casa, estejam naquele estado mais relaxado e não tenham vontade de ir fazer outras coisas senão descansar. No fundo, é como se fosse uma recuperação ativa, vá. Neste caso também torna-se uma parte de uma Sim, recuperação ativa também, não? sim, 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 sim. É uma recuperação ativa e, por exemplo, há treinadores que costumam fazer corrida no final do treino como recuperação ativa, há treinadores que fazem alongamentos, há treinadores que fazem tanta coisa. Pá, para mim, eu acho que resulta fazer a parte da respiração e da meditação. Hum, Primeiro, porque estás ali a insistir em padrões de respiração que muitas vezes eles esquecem, entendes? E então ali foca um bocadinho. Segundo, tens ali um período depois do treino, um treino mais intenso, que eles conseguem relaxar, percebes? E terceiro, pá, e no final do treino é uma altura boa para mim, porque eu acho que já fizeste tudo o que estás a fazer, é quase como se fosse uma descarga de energia que eles têm, que eles levam ali, e que os possibilita que eles tenham ali 5, 10 minutos sem ouvir nada, sem falar com ninguém, que é algo cada vez mais raro no nosso dia a dia. Mesmo nós, enquanto profissionais da área, temos alguma dificuldade em encaixar 5 a 10 minutos no nosso dia para relaxar, entendes? Sim, eu também sou muito apologista dessas estratégias, até porque ainda estou a estudar isso agora, esta parte, antes do exercício, com base em Uhum, foco, ou uhum. seja, com que o atleta, porque antes do treino ele já teve muitas vezes um dia pela frente. Sim, E sim, então, no fundo, a estratégia irá ser passar por ali ter um momento também 5 10 minutos, também não é preciso muito mais, até porque depois podemos perder muito tempo de treino que vai ser sim, preciso, sim. e redirecionar-lhe o foco para que ele, quando vá para os exercícios, já não esteja com o foco com o que se passou durante o dia, porque tanto pode ter acontecido algo excepcional e ele vai cheio de vontade, como pode ter acontecido algo menos bom e ele ir um bocado mais em baixo e depois vai afetar logo o rendimento dele durante o treino. Boa, boa. Já aplicaste isso? Ou...
ou não? Não, ainda não, estou ainda aqui, Estás... estou a aproveitar também estes dias que estou em casa também para Boa. ver um bocadinho sobre isso. Uhum. Mas o Tomás Mota também que já foi ao Sim, teu podcast, já agora recomendo sim. o Strength Nation, muito bom. Obrigado, obrigado. Também ele tem também um post sobre isso, já fez um post há algum tempo sobre isso, e eu achei bastante interessante. E Ele, ele, fa- acho esta ele ideia, falou no início. sim, eu acho que Ah, esta ideia não falou bem de ser antes, depois falou destas estratégias de meditação. Mas boa, boa. Isso aí porque também já falei com ele na altura quando eu publiquei e ele também publicou os meus atletas na parte da meditação e do relaxamento. Quando eu publiquei, ele também me mandou o post dele a falar sobre isso e nós trocamos umas ideias. Agora eu não tinha a certeza se ele fazia no início ou no fim da sessão. pois ele eu também não sei porque o post também não especificou, mas interessei-me com isso e interessei-me ainda mais com esta parte de será que podemos fazer com que o atleta fique mais focado e redirecionar-lhe o foco para aquilo que pode ser o treino, nem que seja só com alguma coisa em que só falar com ele ali um tempo enquanto ele está a fazer algo ativo para começar Claro. o treino, ou até mesmo ouvir uma música só com ele a realizar o aquecimento ou algo do género, para que ele consiga esquecer o que está para esquecer, entre Sim. aspas, o que está para trás e conseguir redirecionar e dar o máximo de ênfase ao treino que vem para. Agora que Agora que falaste em música, eu acho que já li alguma coisa sobre isso, sobre a questão da música pré-exercício e a capacidade de aumentar o foco. Eu acho que já li qualquer coisa sobre isso. Aliás, era uma estratégia que eu utilizava bastante quando competia. Ouvir ali 3, 4 músicas que me deixavam mais focado e mais motivado para tentar desempenhar melhor a minha tarefa. Pá, e acho que para mim resultava muito bem. Nunca apliquei isso nos meus atletas antes do treino, nunca apliquei, vou-te ser sincero, mas agora que estás a falar nisso, acho que em sessões específicas e em sessões em que tu, lá está, vamos voltar outra vez à mesma questão, em sessões que tu pretendes que eles tenham uma intenção máxima e que tu pretendes que eles produzam a maior capacidade de força possível, se calhar aí essa tua estratégia é capaz de ser interessante. Eu agora estou agora a aproveitar para estes dias para estudar aqui um bocadinho, mas acho que experimento, isto não há nada como experimentar, não é? Mas nós Claro, sim, sim, para sim. experimentarmos temos que ter o conhecimento antes de Claro, podermos sim, sim. aplicar. Mas, E, mas e cada atleta é um atleta. sim, sim, Tens de sim. perceber que cada atleta é um atleta. Por exemplo, para mim funcionava, para os meus colegas não fazia qualquer sentido, mas para mim funcionava bastante porque me motivava com aquilo. Agora, eles se calhar não estavam tão motivados e tão focados para aquela situação. Então, isto, agora outra questão que pode ser aqui também algum tema, que não nos cabe também a nós, se calhar, virar ou fazer com que o atleta perceba que estas estratégias possam ser benéficas para ele, mesmo que ele à partida esteja contra, não esteja receptivo a estas estratégias. Sim, eu acho que acho que o nosso trabalho é explicar e explicar para que é que estamos a aplicar aquela situação. Isso é algo que eu a conversar com os meus atletas percebi que eles quando lhes explico o que é que eles vão fazer, e às vezes eu venho com algumas ideias assim que vou lendo e tal, quando lhes explico o que vão fazer, mas digo, olha, vão fazer isto, mas por causa disto, disto e disto e disto eles automaticamente ficam receptivos a receber esse novo estímulo. Agora, quando tu chegas lá e dizes assim, olha, vamos fazer isto, e eles não percebem porque é que vão fazer, acabam por desligar um bocadinho porque não percebem o sentido daquilo, entendes? Quando eu fiz a primeira vez a meditação com eles, pá, disse que era para experimentarmos, para ver como é que eles iam se sentir e tal, e muitos deles ficaram reticentes, olharam, tipo, mandei-os para o chão, de olhos fechados, a maior parte deles abria os olhos, olhava para o lado, tentava rir, mas quando perceberam que aquilo era a sério, e quando 2, 3, 4 deles que eram pá, figuras importantes na equipa, perceberam que aquilo induzia logo um estado de relaxamento, quase automaticamente, na sessão a seguir eles quase nem questionaram, até perguntaram porque não íamos fazer, entendes? E eu acho que é isso, temos que ir educando, pá, há situações que são mais complicadas do que outras, há,
há questões que eles são mais, eles têm maior resistência do que outras, mas acho que sim, o nosso papel aqui é tentar ajudá-los e dotá-los do maior número de ferramentas possível para que eles possam ser melhores, é isso. No fundo, não só aumentar-lhes a performance, dando-lhes os estímulos que eles precisam para isso acontecer, para gerar adaptações tanto estruturais como funcionais, mas também incutir-lhe bons hábitos que eles possam trazer também para o dia a dia deles, para que a performance deles também se reflete cá fora, não só no desporto, mas também cá fora. E Sim, no olha, fundo, é incutir-lhe bons hábitos de vida, serem mais saudáveis, serem menos estressados, até porque o stress depois vai induzir tanto mesmo antes de competir, antes da competição, porque a competição os níveis de stress sobem brutalmente em alguns atletas. Outros não, que são mais frios, mas há atletas e está provado que mudamos a nossa resposta mecânica conforme o stress. E olha, eu li ainda há dias um estudo sobre isso e o que era engraçado é que nós pensamos sempre que quanto menor o nível ou quanto menor a exigência da tarefa, ou seja, se for uma competição tipo Jogos Olímpicos ou se for uma competição de regional, normalmente os atletas que chegam aos Jogos Olímpicos, nós acabamos por pensar que estes gajos já estão aqui, já chegaram a este nível, se calhar o nível de stress não é assim tão alto como uma pessoa que está a começar com aquele stress e que não sabe o que vai fazer e tal, entendes? E normalmente o que dizem e o que dizia nesse estudo era que o nível de stress deles é igual ou superior, só que a maneira como eles lidam com ele é que é diferente, entendes? Como tu canalizas aquele stress é que é diferente, da maneira como tu reages àquele stress é que é diferente, entendes? A maior parte das pessoas quando se sente muito stress acaba por modificar os padrões mecânicos, acaba por modificar várias coisas e isso está descrito na literatura como tu disseste. Agora, a maneira como tu vais lidar depende muito da quantidade de vezes que foste sujeito àquele stress ao longo da tua vida. a experiência também, a experiência neste aspecto tem uma grande influência, até Sim, porque sim. o stress em termos de competição até que é bom, porque deixa-nos mais alerta e o que nós queremos é falhar o menos possível em competição, Sim. seja qual for, É, seja até, coletivos, seja individuais. é até importante aumentar o teu estado de vigilância antes da prova, é importantíssimo. Só para complementar aquilo que estavas a dizer, isso é uma coisa que eu tenho debatido e falado bastante com algumas pessoas, eu trabalho com atletas profissionais, como tu sabes, mas eles treinam 1, 2 vezes por dia. Só que algo que eu tenho falado com eles e com algumas pessoas que vêm me perguntar é, eles não são só atletas naquelas 2 horas de treino ou naquelas 3 horas de treino, entendes? Tudo o que eles fazem tem influência direta sobre o seu rendimento. Olha, eu posso dar um exemplo de um atleta que trabalho de forma mais próxima, que, que eu dava treinos, ele treinava no clube e tal, depois vinha treinar comigo à parte e, e eu reparava que nem no clube nem no treino ele bebia água, nunca. E eu perguntava, ele, a seguir eu bebo quando chegar a casa, e depois os colegas de casa diziam assim, este gajo não bebe água. E eu, no dia em que disse que ele tinha que começar a beber água, parecia o fim do mundo. Não conseguia beber 1,5 litro de água por dia. Agora sinto que existe uma grande importância na hidratação pré, durante e pós-jogo e pós-treino. E agora anda sempre com uma garrafa e às vezes até me manda mensagens a beber água, tipo, tu a beber, estás a ver? E foi algo que se ninguém lhe dissesse, ele já é sénior, andou a vida dele toda sem perceber a importância que a água teria na sua recuperação, no seu rendimento, entendes? E é essa educação que nós temos que passar, é a hidratação, é o descanso também, E o porque, foco. como tu falaste, atletas que treinam 2 vezes por dia, para eles conseguirem dar o máximo de rendimento nos 2 treinos, a recuperação vai ter que ser completamente diferente. A alimentação, a nutrição vai ter um papel fundamental aqui, para repor a síntese de glicogênio, síntese proteica e tudo mais,
mas a recuperação em si vai ter aqui uma grande ênfase, nem que seja uma cesta, seja como se costuma dizer, as naps, em inglês, pode ter muita Sim, influência antes de uma sessão de treino para que o atleta consiga, és a favor de- sim, olha, destas cestas vou, que costumam. sim, olha, vou dizer, eu quando comecei a trabalhar com eles percebi várias coisas. Em termos alimentares, tinham uma alimentação muito deficiente, mesmo. Coca-Colas, batata frita, essas coisas todas que tu possas imaginar, eles consumiam muito poucos legumes e vegetais. Água, como já te disse, nada, quase nada. E, e às vezes à 1 da manhã, 2 da manhã, estavam-me a mandar mensagem quando tinham treinos no dia a seguir de manhã, percebes? Tinham treinos que deviam estar a descansar e estavam-me a mandar mensagens a perguntar o que era o treino e a perguntar o que era isto, o que era aquilo, quando deviam estar a dormir. E, e eu notei logo que às vezes nem é muito o que tu fazes durante o treino, mas é tudo o que tu fazes depois, naquelas 23 horas depois, longe do treino, essas 23 horas têm maior influência do que aquela hora que estás com o atleta. Entendes? Olha, posso dar um exemplo na equipa, no primeiro dia que lá cheguei, andava com uma balança debaixo do braço, parecia um tontinho, andava com uma balança debaixo do braço, e antes deles entrarem no campo para jogar, pesei-os a todos. No final do jogo, eles perderam o jogo. No final do jogo estava lá eu outra vez, com uma balança para pesá-los. E os gajos, mas já me pesaste hoje, não comi nada para estar mais pesado. E disse, pois, mas a questão é mesmo essa, quero ver quanto é que vocês perderam, percebes? Queria perceber quanto é que eles tinham perdido de água durante o jogo para conseguir elaborar um padrão de um planeamento de reidratação para eles. E, e o que eles aí, quando lhes mostrei os resultados e enviei-lhes o planeamento para cada um, quando eu lhes mostrei o resultado, eles ficaram chocados como é que podiam ter perdido 3 quilos durante o jogo, 2 quilos e tal durante o jogo, percebes? É porque a maior parte deles não bebe água, estás a ver? E então no jogo a seguir tinha levado um garrafão de 5 ou 10 litros de água com substância com hidratos de carbono para eles irem bem durante o jogo. O que é que aconteceu? Já não Ninguém houve, bebeu. ninguém perdeu Não, peso. ninguém bebeu. Ninguém Não, bebeu. não. Estavam tão focados no jogo que se esqueceram. No final do jogo olharam para mim e disseram: Ih, esqueci-me que aquilo estava ali. Entendes? Então lá fui a tentar arranjar outra estratégia para que eles consigam beber. Então agora, durante os jogos, têm sempre 2 garrafinhas, uma com a bebida com hidratos de carbono, uma com a água, com o nome deles, e no final do jogo tem que ter sempre bebido aquela quantidade de água. Ou pelo menos tentar. Pois, há que arranjar estratégias para que o que nós queremos incutir consiga ter sucesso. Sim, E nem sempre é fácil. Nem isso, sempre é fácil. Tinha outro atleta que se queixava de baixar o rendimento no final do jogo. Sabemos que é normal, sabemos que depois de algum período de intenso de esforço, os teus níveis vão começar a baixar. Só que no caso dele, queixava-se que era acima da média, entendes? A maior parte dos outros atletas estavam ainda mais ou menos e ele estava mais cansado. Pá, e comecei a pensar o que é que poderia ser, sendo que ele treinava mais do que os colegas dele. E eu pensei, bem, se calhar a culpa é minha, não lhe estou a dar o descanso devido. Alteramos um bocadinho os nossos treinos, um, tentamos melhorar a parte do descanso dele, para perceber se era daí, melhoramos tudo e ele continuava a se sentir igual. E eu pensei, bem, se calhar isto pode ter alguma influência, ter a ver com as reservas de glicogênio dele antes do jogo e durante o jogo. Então, um, então levava barras para ele antes do jogo e levava barras para ele comer durante o jogo, ou gelo, barra ou gelo, dependia do que é que ele sentia mais o feeling naquele dia, mas eram sempre 2 fontes de hidratos de carbono, uma antes e uma durante o jogo. A realidade é que o primeiro feedback que ele me deu foi: isto foi brutal, isto para mim resulta, entendes? Pá, e é muito nisto, temos que ir distante, temos que ir vendo, claro que sempre baseado em ciência e no que andamos a estudar, pá, mas temos que ir estudando, nunca vais chegar à frente de um jogador e saber tudo o que deves fazer com ele, tens que. cada atleta tem o seu organismo, tem a sua morfologia e é necessário dar os estímulos indicados àquele atleta, seja em termos de treino, seja em termos de nutrição e de descanso. Porque Sim,
Uma coisa que os estudos te dizem, os estudos são muito controlados são feitos normalmente com questões muito controladas, é tudo ambiente muito controlado. A vida real não é assim, nós sabemos que o nosso... Uma coisa é eles testarem numa célula e a célula responder positivamente, ou testarem num rato e o rato responder positivamente. Outra coisa é testarem no nosso organismo, que para além das questões internas, tem as questões externas do ambiente a influenciar, entendes? Claro, sim, sim, sou completamente de acordo. E cada vez acho que esta parte de incutir hábitos saudáveis nos atletas, seja em termos de treino, e descanso, nutrição, mas também em termos de psicológicos. Acho que é fundamental nós entrarmos nesta fase, nesta perspectiva holística que temos estado a falar, para que ele consiga ter o máximo de rendimento possível, porque ele pode dar tudo nos treinos, mas depois chega ao jogo, está desconcentrado, está estressado e não consegue utilizar esse stress como algo positivo para a performance dele, e a nutrição que ele tem também não é a indicada, e como tu referiste, aí resolveste com os hidratos, mas há alguns que não se pode resolver porque tudo o que vem para trás na semana não foi o indicado para que ele chegue em condições ao jogo. Sim, sim, sim. Atenção que eu sabia o plano diário dele em termos alimentares, nunca foge muito. E achei que aquele extra de hidratos poderia ajudar. Mas é isso que estás a dizer. Normalmente não é uma barra de hidratos de carbono que vai resolver o teu problema, quando o teu problema é diário e arrasta-se ao longo de semanas, meses ou anos, entendes? Mas pegando nisso na parte do mental que estavas a falar, a Exos tem como é que eu te digo, um contínuo interessante que diz que normalmente nós pensamos em treino, nutrição e descanso, e a Eggs diz que antes disso tudo tens a parte mental. Não podes tratar destas três coisas sem resolveres a primeira parte mental. Entendes? E nós, pá, se tu fores a ver na nossa história em termos de desportivos, nós temos muitos de atletas que toda a gente diziam que queriam ser top e iam ser bons e se calhar campeões olímpicos e não sei o quê, que naquele momento falhavam. Tu tens, por exemplo, Fernando Mamed, do atletismo, que toda a gente conhece, que supostamente batia recordes do mundo e recordes olímpicos a treinar, chegava constantemente às provas maiores, falhava. E essas são questões que se calhar nos ultrapassam a nós, mas que se calhar nós podemos trabalhar um bocadinho na forma como dispomos os treinos, na forma como contactamos e falamos com os atletas. Acho que são questões, claro, relacionadas com a parte da psicologia desportiva, mas nós, enquanto treinadores e enquanto agentes que estamos constantemente com eles, podemos estabelecer desafios, podemos criar tarefas que sejam, que estimulem aquelas áreas que nós achamos que eles têm em déficit, entendes? E mesmo durante o treino, criando Sim, sim, sim. esses desafios e tarefas em que não seja só preciso levantar uma barra do chão, mas se calhar algo em que também que eles tenham que reagir rápido a um estímulo, em que tu também fizeste um post em que disseste que utilizaste as bolas de ténis para dar um estímulo mais próximo, um estímulo de resposta mais próximo do jogo. Acho que Sim. tem que ser por aí, até porque se o atleta for muito limitado, ele até pode ser fantástico em termos de performance, mas se ele não conseguir transferir essa performance para a competição, ficar só pelos treinos, não deixa de ser atleta, não é? Não é? Sim, sim, olha, eu tinha agora enquanto atleta, eu tinha na minha equipa colegas que eram excelentes a treinar. Normalmente na natação, nós tens os atletas mais rápidos que vão à frente e os atletas mais lentos vão atrás. E o que acontecia constantemente é que eu era quase dos últimos da fila e iam muitos colegas meus à minha frente e depois chegámos às provas e eu não percebia como é que eu ia em último e que conseguia ganhar quase todos, percebes? Aqueles que treinavam constantemente melhor do que eu, percebes? E se calhar aí o que faltava era essa parte mental, um trabalho mental com eles que nunca ninguém fez e nunca se saberá porque pronto, já passou tanto tempo, mas
se calhar se tivessem sido trabalhados nessa área, se calhar tinham sido bons atletas. É exatamente isso. É olhar para tudo nesta perspectiva holística. No fundo, acho que o futuro está mesmo aqui em incutir não só bons hábitos de treino, mas sim bons hábitos de vida Sim. a todos. Acho por isso é que somos apaixonados por esta área, porque esta área é tão complexa e tão dinâmica que nós acabamos por nunca estar satisfeitos com o que sabemos e queremos sempre saber mais, porque pá, é impossível tu dizer assim, pronto, já sei tudo nesta área. Pá, nesta área, em todas as áreas, mas particularmente na nossa área, é impossível tu dizer assim, já sei tudo. Constantemente eu. Em outras áreas, nós temos que sempre. Não somos especialistas, mas se um atleta chegar ao pé de nós, eu encaminho sempre para um especialista, em termos, seja nutricional. Mas, Claro. um pequeno almoço ou qualquer coisa, não sei o que é que teve que comer. Temos sempre que saber dar, se calhar, uma sugestão. Não é só. Sim. Seja ocasional, se Pá, for eu sou. completo, é caminhar para um especialista. Sou completo. Cada um com a sua Claro. especialidade. Nós percebemos de treino, eles percebem de nutrição. Sim. Mas temos que estar sempre aptos para dar algumas sugestões e não prejudicar o rendimento do atleta e o atleta com as sugestões que vamos dar. Eu vou-te dizer agora, acabei há pouco tempo uma formação de nutrição desportiva avançada. Acabei a formação há pouco tempo. Não que eu pretenda passar planos alimentares para os meus atletas, não que eu pretenda ser nutricionista, mas para perceber os mecanismos que influenciam o rendimento dos meus atletas e os mecanismos que podem ajudar os meus atletas a ser melhores, entendes? Eu não lhes vou dizer assim, olha, come 100 gramas de frango, come 100 gramas disto, come 100 gramas daquilo, estás a ver? A única coisa que eu vou perceber é, pá, se no treino, se não tem a otimizar o treino, o que eu julgo que o treino está otimizado e ele está a descansar como ele disse está a descansar e está a acontecer isto, se calhar está a falhar ali alguma coisa na parte da nutrição, o que é que poderá ser? Olha, se calhar a falta disto causa isto, entendes? E não é que eu vá ser nutricionista, mas é que perceber, olha, fala aí com a tua nutricionista e ver o que é que está a falhar, ver se não pode ser isto, percebes? Ter mais ou menos noção para poder planear, porque se não tiveres noção, vai estar tudo segmentado por gavetas, em que o atleta vai à tua gaveta, pá, hoje vou treinar, fecha a tua gaveta e amanhã vai abrir a gaveta do nutricionista, abre a gaveta do nutricionista, fecha a gaveta do nutricionista. E eu acho que é esta visão holística que tu tens falado e bem, que nós devemos entender que as coisas estão todas interligadas e nós estamos todos interligados para o bem do atleta. Nada a acrescentar. É isso mesmo, é totalmente isso. E outra coisa que nós também falámos na nossa conversa, quando eu te convidei, era aquela sobre o planeamento e do treino que se deve dar não só ao atleta, mas também às pessoas que nos procuram. Como tu falaste bem, aqueles exercícios vistos no Instagram, que pode parecer muito fancy, mas se calhar para aquela pessoa não vão ter os estímulos necessários e a pessoa pode nem estar preparada para executar aquele tipo de movimentos e aquele tipo de exercício. Seja com carga, claro. Como é que tu farias? Vamos ter sempre que avaliar a pessoa quando chega ao pé de nós, movimento, força, mas em termos de planeamento, como é que o farias? Em termos de escolha de exercícios? Sim, não, porque acho que aqui é mais uma escolha de estímulos, porque realmente não importa qual é o exercício utilizado, mas sim a forma como ele é realizado. Tens que perceber o que é que o teu atleta precisa e depois de perceberes o que é que ele precisa, como é que vais estimular isso, entendes? Uma maneira muito fácil de te explicar o meu ponto de vista é o teu atleta precisa de ser mais potente, certo? O que é que te vem logo à cabeça? Qual é o tipo de exercícios que te vem logo à cabeça? A ti? Pliométricos. Pronto, pliométricos. A mim podia-me vir halterofilismo, por exemplo. Nós os dois, temos visões diferentes, certo? Não quer dizer que a tua esteja errada, nem quer dizer que a minha esteja errada. Agora, o que tens que perceber é,
será que o teu atleta está preparado para os pliometros? Será que existe uma base, quer em termos de treino, quer em termos de tendões, para ele suportar esse tipo de treino? E no meu caso, será que o atleta está preparado para realizar exercícios de potência de halterofilismo, por exemplo, sem saber a técnica dos exercícios? Sem perceber a posição em que os segmentos devem estar quando executam o movimento? Entendes? Pá, é muito fácil nós dizermos, olha, se precisa de potência, vamos fazer kettlebell swings pesados, que é para trabalhar a tripla extensão, né? Mas se calhar ele não está preparado para isso. Entendes? E acho que a avaliação é sempre o ponto-chave da questão. Até nessa parte dos levantamentos olímpicos, como tu falaste, em termos de potência, podem ajudar bastante a consegui-la e a dar esse estímulo ao atleta, mas para haver essa potência no levantamento olímpico, com aquela carga, ele tem que gerar o máximo de velocidade para que o exercício seja bem executado. Ou seja, se ele não conseguir gerar velocidade com uma carga alta, o exercício não vai ter o efeito esperado. E se ele gerar velocidade, mas se a carga ser alta, também não vai gerar o mesmo, vamos dar ao mesmo, não é? Portanto, estás a treinar velocidade? Claro, vamos ter que sempre estar aqui naquele espectro de força-potência, mas escolher sempre o que seja mais adequado ao atleta e à sua preparação, porque foi como eu disse, não é o exercício, não é o agachamento, não é o rei dos exercícios. Se o atleta não dominar o padrão mecânico do agachamento, eu até posso dar-lhe algo para que ele domine o padrão mecânico, mas não posso incutir isso na parte principal do treino, porque nós no treino queremos é uma intervenção fisiológica no corpo do atleta. Gerar adaptações, seja estruturais, seja funcionais. E fazer um agachamento com elásticos ou qualquer coisa vai gerar muito pouca adaptação. Vamos ter que utilizar outros exercícios que vão ter vão dar o mesmo estímulo e vão ter o mesmo resultado que um agachamento. No fundo, sim, há pessoas que geram só para aqueles exercícios, se calhar o agachamento, senão tenho que fazer agachamento porque senão não vou ter esta adaptação. Não, há muitos outros exercícios que podem substituir esse agachamento e que podem ser muito mais benéficos para o treino do atleta. Tem tudo a ver com o estímulo que tu queres dar. Os exercícios são apenas ferramentas para alcançar esse fim. Tu não tens um exercício que seja para potência, não tens um exercício que seja para velocidade, não tens um exercício que seja para força. Vai depender muito da forma como tu queres estimular essas capacidades, e depois disso vai depender muito da forma como dispões o exercício e como é que crias as restrições ao atleta para realizá-lo. Claro, é isso mesmo. É pôr o atleta a fazer aquilo que ele necessita realmente e que ele consegue realizar. Não é? Sim, olha, vou dar um exemplo que dei ainda há dias sem ele dominar a técnica com carga, não é? Sim, olha, vou dar um exemplo que dei ainda há dias no Instagram, que houve algumas pessoas que não perceberam muito bem. Imagina, tu queres treinar pliometria e o teu objetivo na pliometria é treinar a tripla extensão, por exemplo, certo? E depois de treinar a tripla extensão é estimulares a produção de força no solo, certo? O que acontece muitas vezes é que as pessoas caem num erro de pensar assim, tudo bem, então vou meter um objeto alto, muito alto, para que ele salte mais alto, certo? Só que o erro que as pessoas caem muitas vezes, quando tu colocas o objeto muito alto, a pessoa está tão preocupada em conseguir ultrapassar aquele objeto que não faz a tripla extensão, nem põe a máxima força no solo. Simplesmente faz uma flexão da anca maior, percebes? E então, o exercício é o mesmo, é o box jump, por exemplo, só que num dos casos tu puseste a tarefa de uma forma em que o instinto de sobrevivência dela falou mais alto, e no outro caso, se calhar se baixares um bocadinho a caixa e pedires que a intenção seja máxima, a produção de força seja também máxima, e que exista a tripla extensão. Ela salta com as pernas esticadas, basta dizer que ela salta sem fletir, não é? Pronto, tens aí o mesmo exercício, e que se calhar trabalha
a tripla extensão e o outro que supostamente devia trabalhar não trabalha. O trabalho, assim, foi só mesmo para ela saltar para cima do. O que ela faz é mesmo a flexão da coxa para. Sim. Claro, é isso mesmo. Olha, Tiago, não sei se tens alguma questão que queiras abordar. Já vamos aqui com uma horinha de conversa. Olha, nem é por isso, nem é por isso, mas não, queria só agradecer pelo convite mais uma vez, espero que a conversa tenha sido do teu agrado, espero que as pessoas gostem deste modelo de conversa que nós temos aqui, bastante informal, e pá, agradecer-te e desejar também a sorte para o teu trabalho. Olha, eu é que tenho que agradecer por teres aceito. Agora, também, mesmo em casa, isto o trabalho não para, não é? É verdade, sempre a trabalhar, agora parece que até trabalhamos mais do que É nos dias verdade. normais. Verdade. Tentar arranjar estratégias para que consigamos ultrapassar aqui este. É verdade. Sim, eh, fiquem em casa, pessoal, fiquem em casa, é verdade. Olha, Tiago, muito obrigado. Obrigado a eu. Vemos por E aí. até logo. Vá. Logo temos mais uma Sim, palestra. até logo, é verdade, é verdade. Tá, olha, muito Vá, um obrigado. abraço. Obrigado. Vá, tchau aí, tchau.